Algumas pessoas estavam pedindo aqui no comentário para que eu comentasse A Queda. E eu achava que estavam falando do filme sobre o Hitler, A Queda. Mas não era. É um clipe novo feito pela Gloria Groove. E, sinceramente, o clipe é genial. O clipe é genial, ele é dirigido pelo Felipe Sassi e recomendo que vocês assistam. Eu vou pôr para vocês aqui o clipe no comentário fixado para vocês assistirem e fala sobre a cultura do cancelamento. Então hoje eu quero falar sobre A Queda, não o filme do Hitler, mas o clipe da Gloria Groove, porque realmente tem muita coisa ali para a gente poder pensar e considerar, dadas as circunstâncias da nossa época. Mas antes disso, um recado. Eu sei que vocês adoram quando eu ponho de graça aqui meus livros, né? Então hoje tem 2 livros, apenas por hoje, 2 livros meus de graça na Amazon. Um deles é um livro de contos e que tem a ver, se for pensar, com a estética, né, creepy desse clipe da Gloria Groove, né, uma estética quase de filme de terror do It, mas é um livro de contos de terror chamado Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros. É um livro de contos de terror. Está de graça na Amazon e o link estará aqui na descrição e no comentário fixado. E além disso, tem um outro livro meu também, que é um livro de ficção científica, que é uma novela que se chama O Homem Pós-Histórico e alguns contos também de ficção científica. Então confira essas 2 obras minhas, o livro de contos de terror e o livro também de ficção científica. Vá lá, de graça, apenas hoje até o fim do dia. Confira. E você pode ler esses textos no seu Kindle, num aplicativo do Kindle para o celular ou também no computador. Confira. E também já curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui para a gente poder chegar a 600 mil inscritos até o fim desse ano e comente aqui embaixo dando um bom dia, uma boa semana e vamos seguir nessa. Então, do que se trata o clipe A Queda da Gloria Groove? O clipe tem toda uma estética, né, como eu falei, creepy, né, uma estética de filme de terror, uma estética circense, mas ao mesmo tempo de circo dos horrores. Todo o visual é bastante impactante, né, bastante colorido, então é um clipe muito bonito, muito bem produzido, e além disso a canção se trata da ascensão e queda, né, de alguém. Não fala exatamente do ser um artista, o ser um intelectual, mas fala da ascensão e queda e os olhares do público esperando a queda, que há mais prazer em ver alguém se ferrando, se fodendo na internet, no mundo atual, do que de alguém chegando ao topo. Eu falei sobre isso esses dias atrás, como o brasileiro odeia quem faz sucesso. O brasileiro não curte de fato, ele não se alegra pelo sucesso dos outros. Há um certo desprezo para quem chega no topo. O que há é esse negócio do coitadinho, né? A vítima, o coitadinho, ai, pobrezinho. É isso que, sabe, desperta a compaixão do brasileiro. De fato, o sucesso acaba sendo ofensa pessoal, como diria o Tom Jobim. E aí entra a tal cultura do cancelamento, né, que é o tema da música, em grande parte de acordo com entrevistas dadas pela Gloria Groove e pelo Felipe Sassi, né, explicando qual é o contexto. E o que é isso, né? O que é cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é quando você tem um artista, um intelectual, uma personalidade que fala alguma besteira, ou nem é besteira às vezes, mas é mal interpretado, e as pessoas resolvem boicotar esse artista, cancelar o artista, né? Não vou mais ouvir o que ele tem para dizer, não vou mais ouvir suas músicas, não quero saber mais. Então é lá, não quero mais saber. E isso acontece muito, né? Na verdade, a gente vive no mundo do cancelamento agora. Qualquer pessoa que cometa qualquer deslize atualmente na internet já sofre levas e levas de linchamento público que às vezes retornam. Você pode passar meses e de repente alguém vai lá e resgata alguma coisa que a pessoa disse ou resgata a treta anterior e joga na cara da pessoa. Então há esse espírito de perseguição pública, é quase uma inquisição, sabe, coletiva, na qual as pessoas estão só aguardando para apontar o erro de alguém. E aí é interessante porque isso é feito hoje em grande parte, né, em grande medida, isso é feito por grupos de esquerda. Não dá para negar isso. Boa parte do cancelamento público que acontece hoje é feito por grupos de esquerda. São pessoas que estão o tempo todo ali espiando, né, observando umas às outras para apontar o erro. E o curioso é que justamente durante muitos anos, décadas inclusive, os principais grupos que romperam os limites, que romperam tabus, que propuseram questões complicadas, espinhosas, que extrapolaram os limites, foram grupos de esquerda. Então, se a gente pensar, por exemplo, anos 60 e 70, esse trabalho, essa tarefa de ruptura, essa tarefa de romper os limites, essa tarefa de chocar a sociedade, era uma tarefa de grupos de esquerda.
em grande parte nos Estados Unidos, na Europa, mas era uma tarefa dos grupos de esquerda. Basta pensar, por exemplo, no Brasil, quando havia os festivais e o Caetano Veloso, revoltado com a reação da plateia, canta uma canção e tem lá a frase "é proibido proibir", porque havia esse espírito de transgressão, havia esse espírito de que ninguém vai me segurar, ninguém vai interromper esse debate. E certos tópicos ou certas visões que havia naquele período, anos 60 e 70, certamente se fossem propostas hoje, escandalizariam a esquerda global, chocariam as pessoas. Sabe, temas que eram tabus de fato, comportamento sexual, comportamento moral, sabe, extrapolar limites mesmo. Eles abordavam questões que hoje horrorizariam as pessoas, mas hoje você não pode nem sequer mencionar certos tópicos porque aí você já é cancelado, aí você já é considerado, sabe, alguém que é contra certos grupos, contra certas minorias, nazista ou fascista às vezes. É claro que em algumas circunstâncias, de fato, certos discursos são nazistas ou fascistas, né? A gente não pode negar que há pessoas que têm propostas e alinhamentos nesse sentido. Mas muitos desses debates se dão, em parte, porque de fato você tem pessoas testando os limites e, por outro lado, por desconhecimento, por erro. E aí que está um grande problema, porque todos nós erramos e o tempo todo. O aprendizado humano, o aprendizado, sabe, em qualquer área, em qualquer campo, é feito com base em tentativa e erro. Um cientista, para poder, sabe, chegar a uma conclusão, para poder verificar uma hipótese, ele vai testar muitas vezes e vai errar e vai fracassar muitas vezes também. Um inventor, quando vai, sabe, fazer um experimento para inventar alguma coisa nova, ele vai errar muito até chegar lá. Que você possa errar para poder aprender, ela é crucial para o nosso desenvolvimento humano mesmo. Basta pensar numa criança, né, aprendendo a caminhar, ela vai cair centenas, milhares de vezes até conseguir caminhar. Na fala também, a gente fala errado até aprender como se pronuncia corretamente, e assim por diante. Então o erro ele é fundamental para o aprendizado. Só que daí o que acontece é que nesse tipo de debate público, e no modo como a cultura do cancelamento se configura, é vetado o direito ao erro. Se você comete um erro, se você comete um deslize, você é automaticamente um inimigo, é automaticamente cancelado. E como eu falei, a questão não é apenas a crítica, porque a crítica é fundamental para o crescimento, né? Você vai aprender muitas vezes, você comete o erro, você não percebe que é um erro, alguém vem e te critica e aponta, olha só, você errou, você cometeu um erro aqui, e você vai lá e retifica a sua rota. A questão não é apenas a crítica, é que vai além disso. Então, assim, além da crítica, vem ameaças, vem xingamentos que inclusive são misóginos muitas vezes, né, contra mulheres, ou homofóbicos, ou racistas. Então, além da crítica, vem uma série de outras coisas que não são crítica, são ofensas diretas e ameaças. E outra coisa que eu falei, né, é vetar a possibilidade de que você aprenda. E daí você, não quero te ouvir mais, não vou te ouvir mais. Então assim, a pessoa está bloqueada, né, está neutralizada. E daí é o tema da música. A pessoa sobe, né, ascende nesse debate público, ascende na cultura, nas artes, ou seja, chega no topo e daí comete um deslize e ela é arrancada desse debate. Ela não tem direito mais de se expressar. Ela é bloqueada, ela é isolada, é neutralizada. E daí o que acontece, né, é que durante décadas a esquerda teve o monopólio da experimentação, dos testes, sabe, de extrapolar esses limites, e de repente começa a se tornar careta, começa a se tornar, sabe, policiesca. É a cartilha policiesca que evita com que você saia daquele quadradinho. E isso acontece mesmo em universidades. A universidade que seria um espaço de pluralidade, de expansão do pensamento, sabe, de você sair da caixinha, você é posto num cubículo, você não pode pisar fora dali, senão você também é demonizado. E aí acontece que é o ponto paradoxal, que nessas décadas revolucionárias da esquerda, em termos intelectuais pelo menos, nessas décadas revolucionárias, quem detinha o monopólio da virtude, da moral, era a direita. Portanto, eles ficavam, não, isso não pode ser feito, isso não pode ser dito, olha isso que é absurdo, não sei o quê. E de repente isso vai se invertendo. Então hoje você tem uma esquerda moralizante, que detém a virtude e que quer estabelecer os limites, e você tem uma direita e uma extrema-direita que partem para essa livre expressão, né? Nós defendemos a livre expressão, nós defendemos que as pessoas possam dizer o que elas pensam sem limites. É claro que é hipócrita, né? É claro que isso aqui é só retórica, porque no final das contas eles também querem vetar o debate. Eles querem abrir o caminho para uma retórica extremista, uma retórica que muitas vezes é preconceituosa, é prejudicial, é intolerante, mas eles não são tolerantes com quem é de esquerda, com quem é comunista, com quem é o adversário deles. Eles querem expandir o campo de discurso para eles, mas não querem expandir para os outros grupos. Então, de certo modo, é uma livre expressão hipócrita. De qualquer maneira, você ainda tem intelectuais de esquerda que percebem essa transição, né, esse movimento que se deu de libertários para
de certo modo, quase reacionários no campo da esquerda. Por exemplo, o Zizek, que é um autor marxista, e o Chomsky, que está mais alinhado com o anarcossindicalismo, são dois autores, dois pensadores que criticam esse politicamente correto na esquerda, esse modo como eles vetam o debate, como eles tentam cercear a sua possibilidade de extrapolar esses limites e errar. Porque a questão é essa, é você estigmatizar o erro. Porque todos nós erramos, como eu falei. E daí, uma outra coisa, né, uma outra tensão que se dá é a ultraexposição das pessoas, ou seja, todos nós que estamos aqui na internet, né, sejam criadores, intelectuais, sejam artistas, qualquer coisa, todos nós estamos nos expondo o tempo todo, é o tempo todo interagindo nas redes sociais, é o tempo todo publicando vídeo, é o tempo todo publicando artigos, ou seja, a gente está o tempo todo se expondo, e não apenas expondo ideias ou produção artística, mas expondo também a nossa vida pessoal. E aqui é uma coisa que de fato me incomoda bastante, né, porque assim, por exemplo, eu fico pensando, né, estava pensando sobre isso essa semana, inclusive, em vez de eu poder dedicar meu tempo para publicar 2 livros por ano, e daí eu posso, sabe, trabalhar sobre essas obras de maneira profunda, sintetizar o meu pensamento, sintetizar aquilo que eu quero dizer, sabe, conseguir trabalhar de maneira a aperfeiçoar aquilo e publicar aquela obra para que ela seja sólida e represente aquilo que eu penso. Dada a natureza do debate público hoje, eu sou obrigado, sou forçado, né, por causa dos algoritmos, por causa das redes sociais, o modo como as coisas são dinâmicas, eu sou obrigado a publicar 2 vídeos por dia. Então, todos os dias aqui eu estou 2 vezes por dia falando com vocês. E aí eu sinto, de certo modo, que isso vai esvaziando um pouco aquilo que eu poderia dizer de maneira mais impactante em algum momento específico. Mas nem sequer é uma alternativa mais, porque há uma noção de que quem não aparece não existe. Então, se você passa, sei lá, 1 ano sem publicar nada, 1 ano sem estar aqui no debate público, é como se você nem sequer existisse. E quando você lança um livro, ninguém se interessa, porque ninguém sabe quem você é. Então, esse papel do artista, né, que vai produzir em isolamento, do escritor que vai sentar, sabe, e pensar durante uma década para publicar um livro, isso não tem mais condições de existir. Todo mundo tem que estar de um modo ou de outro aqui, né, interagindo com as pessoas, falando, jogando suas ideias, e isso vai levando a uma série de problemas, inclusive, né. Então, assim, por exemplo, eu fico pensando, né, será que eu alimento meu Instagram? Mas eu não quero mostrar minha vida, eu não quero me expor lá, eu não quero mostrar onde eu frequento, eu não quero mostrar o que eu como, porque eu não quero expor, por um lado, minhas particularidades, e por outro lado, eu sei que tudo que eu fizer, alguém vai vir lá para encher o saco e criticar. Então, acaba sendo uma faca de 2 gumes, né? Você tem que se expor, ao mesmo tempo em tudo que você expõe é passível de crítica. E eu fico pensando como não deve ser a vida, por exemplo, de uma Anitta ou da Luísa Sonza, né? Quando tudo que elas fazem vira manchete e as pessoas vão linchar publicamente essas duas. Bem, outras pessoas também, né? Estou mencionando 2 casos aqui que me vieram à mente agora. Mas, de qualquer maneira, a gente está meio que aprisionado nesse ciclo nocivo e tóxico de exposição, de crítica, de destruição, de, sabe, cerceamento das ideias, porque é isso, né? A gente não pode sequer, sabe, pensar fora da casinha, porque se a gente fizer isso, se a gente escorregar aqui no quiabo, vai vir um monte de gente para te linchar publicamente. Daí eu preciso mencionar um artigo que foi publicado ontem, inclusive, na Folha de São Paulo, que a manchete é: Esquerda precisa falar sobre sua rede de ódio, diz líder da UNE, que dialogou com FHC e MBL pelo Fora Bolsonaro, que conta a história da Bruna Brelas, que é a líder da UNE atualmente, e ela fala como, depois que ela resolveu participar da manifestação junto com o MBL, como as esquerdas começaram a tentar destruí-la. E não apenas com críticas, obviamente, mas com ameaças, inclusive, né? Chegou num ponto no qual qualquer errinho que você cometa, ou qualquer tipo de fala ou ato controverso que você venha a realizar, isso se torna objeto dos ataques mais injustos, muitas vezes, que você pode imaginar. O clima mesmo, o espírito por trás disso é de inquisição. É como se todo mundo estivesse observando o tempo todo e olha só, eu vou lá te denunciar para os inquisidores. Se você falar isso aqui, olha só, você vai lá para a masmorra ser torturado. Então, realmente, é um momento que, para a esquerda, pelo menos, me parece bastante contraproducente. Isso, para mim, é o aniquilamento da possibilidade de você pensar coisas originais, mesmo que sejam transgressoras, mesmo que horrorizem as pessoas. Certamente, muitos intelectuais, como o Sartre, como o Foucault, como a Simone de Beauvoir, teriam enormes problemas nesses tempos de hoje. Ou se adequariam a esse espírito de cartilha, né, de policiamento, ou eles seriam destruídos. E tem outra questão, porque embora a livre expressão tenha seus limites, e tem, obviamente, que é a lei, por outro lado, o espírito de cancelamento não é apenas em relação a crimes, é qualquer coisa que venha divergir dessa cartilha ideológica que está sendo imposta nas pessoas. Então, recomendo que vocês assistam a esse clipe da Gloria Groove, A Queda, porque esse é o tema, né?
É alguém que é linchada publicamente e todo mundo ri disso, né? É um circo público, né? Todo mundo está acompanhando e rindo e se divertindo enquanto os outros estão se ferrando. Assistam ao clipe e também confiram, como eu falei, os meus 2 livros hoje, apenas hoje, de graça. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário sobre esse tema aí do cancelamento. Se vocês viram o clipe da Gloria Groove, o que vocês pensam sobre a proposta ali. E também se inscreva no canal e deixe o joinha nesse vídeo. Um abração e até mais. Tchau!